bem, graças a Deus, começando mais uma série de estudos bíblicos aqui da Arca. E o tema dessa série é lições para casais. Amém? Antes da gente começar, vamos fazer uma oração, vamos consagrar esse momento ao Senhor. Senhor meu Deus, eu te louvo, Senhor, te agradeço. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito pela nossa vida. Que neste momento, Senhor, para mais essa série, o Senhor nos dê todo o conhecimento, toda a inteligência para compreender a Tua vontade, a Tua verdade. Fala conosco, Senhor, nos dá o discernimento, nos prepara, Senhor, para receber a Tua porção sobre a nossa vida, a Tua palavra. É o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. 4 domingos esperando por nós, onde a gente vai falar então sobre casais. Para esse tema especificamente, a nossa referência bibliográfica vai ser apenas a Bíblia, mas se você encontrar alguma semelhança com outros estudos ou com outros conteúdos que você conheça, amém, é uma coincidência muito oportuna, mas eu essencialmente tentei concentrar todo o material apenas na Bíblia. A gente vai ter 4 domingos, começando com hoje. Semana que vem a gente deve falar sobre trabalhar pelo relacionamento. A gente vai falar também sobre acertos e também sobre erros que acontecem no relacionamento. Mas hoje, especificamente, a gente vai falar sobre missão, visão e valores. Amém? Eu lembro que, como eu me formei em matemática, zero conteúdo relacionado à gestão, à administração, mas quando eu fiz a minha primeira pós-graduação, eu tive contato mais com esse material de gestão estratégica e foi muito interessante porque foi lá que eu ouvi falar sobre gestão, e também sobre essa questão de missão, visão e valores. E são 3 elementos que as empresas têm todo um cuidado e uma preocupação de elaborarem, porque de verdade é o DNA de uma organização, de uma corporação. Na segunda pós, eu acho que foi onde tive mais clareza a respeito dessa questão, e na ocasião eu entendi aquilo como algo meramente corporativo. Mas, essa semana, refletindo sobre esse nosso estudo, Deus trouxe à minha memória esses 3 conceitos. E eu comecei a pensar, não é que eles têm muito a ver com um relacionamento, com um casal? Missão, visão e valores, por mais que pareçam elementos da gestão corporativa, da gestão de empresas, se a gente parar para pensar, faz todo sentido pensar nisso aqui para o nosso relacionamento também. E esse vai ser o tema então de hoje. Vamos falar sobre missão, visão e valores para o casal, para um relacionamento. E vamos falar de 2 casais, 2 casais da Bíblia que vão ser exemplos para a gente poder ilustrar essa questão de entendimento a respeito do que é uma missão para um relacionamento, o que é uma visão e valores. Esses 2 casais, o primeiro deles, Dalila e Sansão, e o outro casal que a gente vai comentar é a respeito de Ruth e Boaz. Amém? 2 casais completamente diferentes. Eles viveram em épocas diferentes, mas no mesmo contexto. Então eu acho interessante trazer esses 2 exemplos para a discussão, porque o contexto era muito parecido, apesar das épocas serem diferentes. Dalila e Sansão viveram num período de tempo. Muito tempo depois, a gente tem a história de Ruth e de Boaz.
E se você não lembra, se você não conhece das histórias, vamos fazer um resumo bem rapidinho, bem sucinto, né? Bem simples. Mas olha só, Dalila, ela era da Filistia, da terra dos filisteus, e Sansão era do povo de Israel. Então, ela estrangeira, ele do povo de Israel, israelita. Além disso, né, Dalila era uma mulher bonita e sedutora, né, e Sansão recém-divorciado, né, acabando de sair de um relacionamento que não tinha dado muito certo, estava livre, e aí os dois se encontraram. Do lado de lá, a gente tem Ruth, que também era uma estrangeira, né? Não da terra dos filisteus, mas no caso de Ruth, ela era moabita. Boaz era um israelense, um israelita. E no caso de Ruth, ela era uma jovem viúva e Boaz, dono de terras. A Bíblia não fala muito da idade de nenhuma dessas pessoas, para a gente ter uma ideia se eles eram jovens, se eles já eram mais adultos, se eles tinham a mesma faixa de idade ou não. Pensando um pouquinho em Ruth e Boaz, eu acho interessante essa história, porque no meu ponto de vista, parece que a diferença de idade entre eles era grande. Eu imagino que Ruth talvez tivesse na casa dos 20 anos e Boaz já tinha lá para 40 e alguma coisa. Me parece que a diferença de idade entre os dois era bem significativa. Não sei dizer se é realmente isso ou não, a gente não tem muita evidência para afirmar nada, mas vamos pensar nessa suposição. Eu acho que no caso de Dalila e Sansão, parece que eles estavam ali realmente na mesma faixa de idade, mas isso é só para a gente humanizar um pouco essa história, trazer mais para a nossa realidade. Claro, são pessoas reais, elas existiram de verdade, mas só para trazer um pouco de contexto para aquilo que a gente vai estudar hoje. A gente vai pegar esses dois casais para usar como ilustração daquilo que é o nosso conteúdo a respeito de missão, visão e valores para um relacionamento. Vamos lá? Então, o que é importante para um casal? Às vezes a gente pode pensar em coisas materiais, elas realmente são importantes. Então, ter uma casa, por exemplo, é muito importante para alguém que quer morar junto, que quer casar. Ter móveis, ter algum tipo de recurso para poder pagar as contas, para poder comprar suas coisas. Isso são os aspectos materiais, eles realmente são importantes. Não dá para você entrar num relacionamento e viver de vento, e viver só de ideias. Recursos financeiros, recursos materiais são realmente importantes. E além de serem importantes, eles ajudam no dia a dia. Então, falar disso é óbvio, falar de recursos financeiros e materiais é óbvio que eles são importantes para um relacionamento, mas eles não são as únicas coisas. E talvez comece aí a nossa necessidade de ter um entendimento a respeito dessas coisas ligadas a relacionamento. A primeira coisa que a gente precisa pensar é que um relacionamento ele precisa ter uma missão. Ele precisa ter um propósito. Por que você decide se juntar com outra pessoa? Casar, namorar, morar junto, para quem mora junto. E é importante que a gente pense a respeito dessa missão, porque ela diz muito a respeito das motivações que a gente tenha para esse relacionamento. No nosso caso, a gente está falando de missão como algo que proporciona um propósito para o relacionamento e que, de certa forma, ajude a explicar qual que é a razão desse relacionamento existir. Você casou por quê? Acho que essa que é a grande questão aí por trás da ideia de missão. E
E pode ser uma pergunta difícil de responder, porque às vezes as pessoas casam porque querem casar, mas não pensam necessariamente no porquê entrar num relacionamento. E eu falo de casar, né, porque talvez seja o fim desse meio, né? O fim desse meio ficou engraçado. Mas namorar alguém ou se dispor a entrar num relacionamento precisa de um propósito. E refletir sobre esse propósito é importante, porque senão a gente fica se envolvendo com alguém e ao mesmo tempo não sabe qual que é a natureza ou a relevância ou o significado que esse relacionamento representa para nós. E é quando a gente não tem essa ideia de relevância, de significado, o relacionamento se torna descartável. Porque se você não sabe por que está junto, por que continuar junto, né? Você não sabe os porquês da vida. Pensa a respeito disso. Relacionamento precisa de uma missão. Mas não é só a missão. Relacionamento também tem que ter uma visão, né? Que é aquilo que explica como o casal pretende estar no futuro e quais os objetivos, ou melhor, quais são as ações que vão ser tomadas para alcançar esse propósito, né? Então, pense em visão como a forma com a qual você enxerga esse relacionamento e como esse relacionamento é visto pelo outro, pelos de fora e principalmente por você mesmo. E outro ponto importante dessa tríade é a questão dos valores, né? As atitudes, as reações e os comportamentos dentro de um relacionamento formam então aquilo que a gente tem de valores, o que é valioso para aquele relacionamento. Se a gente pegar cada um desses três elementos, olhar como foi na vida de Dalila e de Sansão, olhar como foi com Ruth e Boaz e olhar para a nossa vida, a gente começa a pensar exatamente o quanto que a gente precisa aparar estas, corrigir um pouco a rota, porque no final de tudo, o que Deus quer é que a gente seja feliz. Feliz com alguém com quem a gente ama e também feliz em amar alguém, né? Porque isso faz toda a diferença. Rosana e eu, né? Rosana, minha esposa, nós somos casados há mais de 20 anos. E uma das coisas que a gente assumiu, né, diante do Senhor é que nós serviríamos a Deus juntos. A gente ia andar com Deus junto. E isso foi uma missão para nós, né? Então, no nosso ministério, nas coisas que a gente faz, a forma com a qual a gente se dedica a Deus, é uma missão, né? Ou pelo menos é como a gente olha para o nosso relacionamento, o propósito que a gente dá para o relacionamento. Mas a gente não vai falar da Rosana e do Edivaldo, a gente vai falar aqui de outras pessoas, mas pensa também a respeito do teu relacionamento, amém? Continuando, né? Olha só a questão de missão para Dalila e para Sansão. A missão deles era completamente conflitante. Por quê? Dalila queria dinheiro. Dalila tinha sido contratada para descobrir qual era o segredo de Sansão. Então a missão dela era uma missão financeira. Conseguir o segredo de Sansão para ganhar dinheiro em cima disso. Já a missão de Sansão era sexo. Ele queria ter a oportunidade de deitar com uma mulher que não ia ficar perguntando muito, que não queria saber nada a respeito da vida dele. Ele queria sexo, voltar para a casa dele, voltar para as coisas dele, e quando desse vontade de novo, ele ia atrás de Dalila. Esta era a missão de Sansão. Enquanto Sansão só queria os prazeres da carne, Dalila queria alguma forma de lucro. Já no caso de Ruth
e de Boaz, as coisas eram bem diferentes, porque Ruth e Boaz buscavam o resgate dos bens e da honra de Noemi. Então a missão deles não era mais carnal ou interesseira, como era o caso de Dalila e de Sansão. A missão de Ruth e de Boaz era uma missão de resgate. Noemi estava com problemas, Noemi se sentia desonrada e estava realmente desonrada, e o propósito de Ruth e de Boaz com aquele relacionamento era resgatar aquilo que foi bens que Noemi e a sua família tinham, e principalmente resgatar a sua honra. Então vejam, 2 casais, 2 missões. 2 casais com propósitos de relacionamentos bem diferentes. Agora vamos refletir um pouquinho sobre a nossa realidade. Pensa que o nosso relacionamento, ele precisa ter um propósito. Uma pessoa não pode querer entrar num relacionamento para sair da casa dos pais. Eu quero sair da casa dos meus pais, começo a minha própria vida, então é para isso que eu entrei num relacionamento, me casei, fui morar com alguém. Por mais que você encontre as melhores justificativas para isso, é importante que um relacionamento que tem uma missão seja uma missão de longo prazo. Não pode ser para resolver uma situação momentânea, para se livrar de uma situação. Casamentos que não têm uma missão clara, casamentos que não têm um propósito duradouro, um propósito de preferência de longo prazo, eles de verdade tendem a naufragar. E infelizmente, quando um relacionamento naufraga, causa mal para todo mundo. Ninguém fica feliz, né? Ninguém faz festa de divórcio, né? Ninguém comemora. Quer dizer, ultimamente, né? Mas enfim, quando um relacionamento não tem uma missão, ele é um relacionamento frágil, que pode ser que dure, e pode ser que leve a vida inteira, mas o que nós esperamos de um relacionamento é que ele faça sentido para ambas as partes, tanto para o homem quanto para a mulher. Um relacionamento que faz sentido, que tenha a sua justificativa, que tenha um propósito, é um bom motivo para se lutar. Quando um relacionamento perde o seu propósito, ou quando ele perde o seu próprio interesse, fica difícil. E aí cabe ao casal resgatar isso, entender aonde que no meio desse caminho, no meio dessa jornada, as coisas se perderam, e começar a buscar de Deus um propósito para esse relacionamento. Como eu estava falando, o meu caso com a Rosana, o meu relacionamento com ela, a gente tem uma missão, a gente quer servir a Deus, a gente quer fazer a vontade de Deus, juntos, um apoiando o outro, cuidando da nossa vida, cuidando da nossa filha e agradando a Deus com tudo aquilo que Ele deu para nós. Continuando, verifique, e ajuste o foco do seu relacionamento para que ele não seja um relacionamento de verão, um relacionamento momentâneo ou de estação, mas que de verdade ele tenha uma tendência de longo prazo, que ele dure, e que seja algo que agrade a você, agrade a pessoa que está ao teu lado e que faça sentido para ambos. É importantíssimo a gente avaliar um casamento, um relacionamento baseado numa missão. Porque por uma missão a gente luta, a gente vai em frente, a gente investe, a gente se dedica. Um relacionamento que não tem propósito, ele pode começar bem e terminar daqui a um tempo. E quando ele termina mal, todo mundo sofre. E de novo,
Deus não quer que você sofra. Então reflita sobre o teu casamento. Tenta entender, né, no teu relacionamento qual que é o propósito dele. E se você não tem clareza, peça para Deus dar um propósito para você. Um propósito que justifique, que vale a pena lutar, que vale a pena investir, se dedicar por isso. E reflita também o quanto que você precisa se abrir para essa missão. Porque não é fácil se relacionar. Não é fácil você entrar num relacionamento com uma pessoa. Exige dedicação, exige amor, exige compreensão. E todos esses elementos, quando eles estão baseados numa missão, a gente percebe que vale muito a pena, né? Se o teu casamento ou se o teu relacionamento não tem uma missão, não tem um propósito, precisa ter. Porque quando tem, você vê a diferença, você luta, você persiste, você se entrega, você, né, se dedica a ele, porque você sabe o porquê que ele existe. Você sabe por que Deus te colocou nessa condição, nessa situação. Reflita sobre isso, tente entender qual que é a missão do teu casamento. Ela não pode ser como como Dalila e como Sansão, que era meramente carnal, né? Um queria dinheiro e o outro queria sexo, né? Se essa missão é a missão que você está vivendo hoje, aconselho você a rever, porque é uma missão muito simplesinha. Eu acho que tem propósitos mais nobres para um relacionamento do que aquele relacionado com dinheiro e sexo, né? Tem gente que entra no relacionamento porque quer mudar de vida. Eu tenho um padrão, né? Vou me juntar com outra pessoa, aí soma as rendas, a gente vai ter uma condição de vida melhor. Talvez no começo isso faça sentido, mas de novo, não é uma condição de longo prazo. Em algum momento isso não vai mais valer a pena. E de novo, a gente precisa buscar nosso foco e a nossa atenção para aquilo que é de longo prazo, para aquilo que a gente pode considerar que vai durar, né? É o que um casamento ou um relacionamento precisa buscar como foco, como ponto de interesse. Continuando, né, qual que é a visão do seu relacionamento, né? Dalila e Sansão, nitidamente, eles tinham diferenças a respeito desta visão, né? Eles enxergavam aquele relacionamento de um jeito diferente, né? Era uma visão mais egoísta, era uma visão mais centrada nas suas necessidades, nos seus desejos. Já no caso de Ruth e de Boaz, né, eles queriam uma família, né? Eles queriam filhos, eles queriam estar juntos. Então, a forma como eles enxergavam aquele relacionamento, né, era de construir um futuro juntos, construir uma história juntos. Era como eles enxergavam aquele relacionamento. E hoje a gente pode pensar no nosso relacionamento e começar a fazer algumas perguntas, né? A primeira é: o que você enxerga para esse relacionamento e como eu pretendo chegar lá, né? De novo, visão tem a ver com o jeito como a gente enxerga, né? Como a gente observa, como a gente dá atenção para certas características do nosso relacionamento. Então, pense muito no que e também como que a gente vai chegar lá, né? O que é necessário para a gente ter um relacionamento que vai resultar em bênçãos, que vai resultar em satisfação e alegria. Outra pergunta que a gente deve fazer é como que a gente enxerga, né? Em cima é o que você enxerga, né? E na sequência é como você enxerga. Veja que as perguntas elas são um pouco diferentes, né? O que
tem muita relação com o alvo, com para onde você está olhando. E o como tem a ver com a forma, né? O jeito, como que você percebe isso, qual que é a atenção que isso tem de você, de como você se posiciona dentro desse relacionamento. A terceira pergunta é, né, quando você pretende alcançar os frutos, né? Se o seu plano é um plano de muito curto prazo, você tem planos para um relacionamento, né, no qual você quer conquistar as coisas em um ano, o que vai acontecer depois de um ano? Você vai mudar de missão? Você vai buscar outras coisas? Ou aquele relacionamento deixou de ter, né, um propósito porque você alcançou tudo que você queria? Vamos pro próximo estágio, né? Pensa muito nesse quando, né? Nada que é muito imediatista, nada que é muito de curto prazo vai agradar por muito mais tempo. A gente vai agradar no curto prazo, a gente vai gostar no curto prazo. Mas e depois? Né? Depois o que acontece é que as pessoas começam a perceber que já chegou onde queria, perdeu a graça. Então, ou a gente persegue outra coisa, ou então, né, desiste porque já chegou aonde se queria chegar. Isso é muito sério, porque na maioria das vezes as pessoas elas esquecem que a vida ela é um processo de altos e baixos, e não um processo imediatista onde você vai alcançar tudo que você quer no dia seguinte, no mês seguinte ou dentro de um ano. Às vezes você vai lutar bastante, né? E se você olha a tua vida dentro desses altos e baixos e sabe que tem uma hora que você vai lutar, mas tem uma hora que você vai colher os frutos pelos quais você lutou, isso é muito prazeroso. E é esse tipo de visão que a gente precisa ter em qualquer relacionamento, que vai valer a pena, que vai ser bom, que vai ter momentos ruins, mas eles não precisam ser momentos ruins para a vida inteira. Eles precisam ter bons momentos. E cabe a cada um de nós contribuir para esses bons momentos, contribuir para que aquilo que a gente está semeando como relacionamento traga frutos, tenha bons resultados, faça com que esse investimento, né, de esforço, de tempo, de dedicação, né, não seja em vão, não seja sem propósito, sem sentido. E para terminar, a gente vai falar então de valores, né? Seu relacionamento tem valores? No caso de Dalila e de Sansão, tinha, só que eram valores egoístas, valores centrados em cada um deles, cada um tinha os seus próprios valores. E eles só estavam interessados naquilo que era agradável para eles mesmos, né? Eles não estavam convergindo esses valores de forma construtiva. O que era diferente de Ruth e de Boaz. No caso de Ruth e de Boaz, os seus valores eles eram espirituais, eram pautados em lealdade, em empatia, né? Principalmente porque eles estavam ali vendo a situação de Noemi, né? Que precisava de socorro, né? Era uma visão, né, desse relacionamento também pautada em fidelidade, né? Fidelidade a quem? A Deus, claro, e a lei de Moisés, porque a lei de Moisés estava ali para regular algumas coisas e eles queriam ser fiéis a esses princípios. Então esses eram os valores que tinham na vida de Ruth e de Boaz. E olha que no caso de Dalila e de Sansão, os valores eram valores egoístas. Perguntas, né? O que é valioso no seu relacionamento? O que é aquilo que vale a pena lutar no teu relacionamento, né? Não pode ser algo egoísta, mesquinho ou única e exclusivamente do teu interesse. Tem que ser comum.
tem que ser valioso para os dois. Tem que ter valor tanto para um quanto para o outro. Outra pergunta é, tem alguma diferença nesses valores? Isso é muito sério, né? Porque se valores têm a ver com as ações, as atitudes, os comportamentos que pautam a vida de um casal, se esses valores têm diferenças, isso vai gerar problema. Vai gerar problema. Que tipo de problema? Todo tipo de incompatibilidade. E a gente tem que orar muito para que Deus venha agir nessa forma, né? E que Deus nos faça entender se determinado relacionamento é um relacionamento que Deus deseja que a gente esteja, né? Às vezes a gente se engana, começa sem uma missão clara, né? Aí não enxerga direito o que tem ali dentro, o que pode ser feito, o que pode ser melhorado, como pode ser melhorado. E aí quando a gente vê os valores, eles não são os mesmos, eles são valores que conflitam, valores que não contribuem para o bem-estar do casal, né? Então, quando isso acontece, a gente precisa imaginar, será que eu estou no relacionamento que Deus uniu? A gente vai ter a chance de falar disso mais para frente, né? Aquilo que Deus uniu, o homem não vai separar. Mas e aquilo que Deus não uniu, né? Às vezes as pessoas entram em relacionamentos que Deus não está unindo, que Deus não está agindo. E eles são fáceis de perceber, né? de notar, quando não tem Deus nesse relacionamento, a partir dos próprios valores, né? Porque se existe diferença entre eles, cuidado. Esse pode ser um relacionamento que Deus não tem uma ação direta nele. E pode ser muito difícil da gente reverter qualquer coisa aonde não tem a bênção de Deus. Então olha para o relacionamento que você está e avalie os valores. Tanto os valores espirituais, quanto os valores morais, os valores, né, éticos. Veja se não tem problema aí. Se você puder fazer alguma coisa para resolver, faça. Se você precisa mudar, mude. Se você precisa ter um outro comportamento, tenha, né? Se o problema está no outro, ore, peça uma direção de Deus. Por isso que é importante estar disposto a melhorar essa relação, mudando tudo aquilo que precisa ser mudado, principalmente no nosso interior, né? Principalmente naquilo que diz respeito às coisas que a gente precisa melhorar. Então, quando a gente identifica isso, quando a gente percebe isso, melhore, mude, porque esses são os valores que Deus deseja que a gente traga para o nosso relacionamento. Um relacionamento com valores é um relacionamento valioso, um relacionamento que ninguém quer perder, né? Ninguém quer perder nada de valor, né? É por isso que a gente faz seguro de carro, a gente faz seguro de casa, porque a gente não quer perder, essas coisas têm valor. Mas o relacionamento também precisa ter valor. E o melhor seguro que você pode ter para um relacionamento é colocar os valores, né, debaixo da vontade de Deus. E pedir para Deus transformar aquilo que precisa ser transformado, melhorar aquilo que precisa ser melhorado e não resistir a essa mudança. Deixar Deus trabalhar, deixar Deus agir. Então, olha para o teu relacionamento, peça para o Senhor te mostrar onde está a missão. Se você não entende, se você não percebeu, peça, porque tem um propósito em todo relacionamento, né? E não é só físico, não é só financeiro, não é só de bens, né? É um propósito espiritual também. Então descubra qual que é o propósito. Comece a enxergar, a ter uma visão clara da onde esse relacionamento está e até onde ele precisa ir. E que seja de longo prazo, porque é isso que Deus quer, uma vida que seja prazerosa, feliz e abençoada e que tenha grandes e bons momentos.
e muita atenção nos valores. E não deixe os valores se diluírem ou se corromperem por nada dessa vida. Mas lute por eles, preserve e busque sempre melhorar. E por falar em buscar e melhorar, na semana que vem a gente vai falar a respeito de trabalhar pelo relacionamento. Que Deus te abençoe, né? Que o Espírito Santo traga no teu coração qual que é o propósito do relacionamento no qual você está, que Ele te dê clareza do relacionamento que é do Senhor e do relacionamento que é da carne, para que você tenha o discernimento certo e venha agir da melhor maneira possível. E que os valores de Deus sejam a base do teu relacionamento sempre. Que Deus te abençoe, tenha uma ótima semana e semana que vem a gente volta em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.